mas pra viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui estamos por muitos motivos. Nós aqui estamos para contemplar, para experienciar os milagres de Deus, por exemplo, para orar, para conversar com o Senhor, para receber uma graça especial. Mas, ao menos para mim, esse é o momento mais especial da missa. Temos dois especiais, né? Esse e depois a Eucaristia. Jesus se entrega a nós porque amar é dar-se, né? E Deus bolou esse jeito fantástico de dar-se a nós, de entrar em nós, através deste... É como que uma mãe com dois seios, ela amamenta o seu filho recém-nascido. A igreja é esta mãe que com dois seios nos alimenta, o seio da palavra e o seio da Eucaristia. Então primeiro somos alimentados com essa palavra que vai abrindo nossa inteligência e tocando o nosso coração. Depois somos alimentados pela Eucaristia, que é como que uma vitamina para fortalecer o nosso espírito, a nossa alma. Então, sem dúvida nenhuma, esses dois momentos da missa, eles nos fortalecem e nos dão como que os ingredientes necessários para que sejamos pessoas mais saudáveis, mais equilibradas. Mas também, outros momentos da missa nos proporcionam experienciar a graça de Deus. Mas, como eu dizia, é mais importante esse momento para mim, porque não adianta nada eu receber uma graça se eu não me tornar uma pessoa melhor. Porque a maior graça que eu posso receber, que você pode receber, é tornar-se melhor. Porque senão você pode ser curado, como aconteceu muitas vezes na Bíblia, ser curado e continuar sendo uma pessoa mesquinha. Então vai continuar a vida inteira, quem sabe acumulando coisas negativas e não vai para a eternidade. Toda a liturgia católica cada semana tem um tema. E o tema desta semana é a humildade que me leva à sensibilidade para com o outro. Aí Jesus apresenta nessa palavra, nesse primeiro momento em que somos alimentados pelo seio da palavra, essa passagem belíssima, é o próprio Cristo falando. Então essa passagem saiu dos lábios do próprio Jesus. E ele apresenta esta cena. Havia um homem rico que dava festas esplêndidas, que se vestia super bem. Todos os dias aconteciam festas na casa dele. Nenhum problema com relação a isso. O problema não é ele ser rico e dar festas e se vestir bem. Deus não tem nada contra isso. Oxalá significa queira Deus, né? Todo mundo pudesse viver em festa constantemente, se vestir super bem. Não é esse o problema. O problema é que aos pés daquele rico havia um pobre que queria matar a fome com aquilo que sobrava da mesa do rico e nem isso lhe dava, e cheio de feridas. Então o problema não é ter coisas materiais, o problema é ser tão cego, tão apaixonado pelas coisas materiais que meu coração torna-se insensível a ponto de eu não perceber que ao meu lado ou aos meus pés tem alguém que está precisando da minha caridade, da minha atenção. Então a humildade cristã, ela me leva a ter esta sensibilidade. Eu posso ter tudo, posso ter um bom carro, uma boa casa, mas o que vai me garantir a entrada no céu, até porque quando você falecer, eu faço enterro pelo menos uma vez por mês, lá na outra paróquia eu fazia toda semana, quase todo dia. Mas eu nunca vi ali no velório chegar um caminhão de mudança com os bens do falecido ou da falecida, até porque seria inútil, não daria para levar no cemitério, no túmulo. Algumas coisas até caberiam, mas tudo isso ia apodrecer, então não se leva nada desta vida para a eternidade. Então, na verdade, é isso que Jesus está chamando a atenção para nós hoje, que às vezes nos preocupamos com tantas coisas e até as preocupações nos levam a ficarmos doentes fisicamente ou emocionalmente, nos tornamos pessoas pesadas porque estamos por demais estressados com coisas que são materiais. Mas ele está deixando claro que a superação de muitas de nossas enfermidades, de nossas dores, passa pela sensibilidade para com o outro. E se você analisar todas as religiões sérias, elas têm como princípio isso. E foi o que Jesus disse: o que me garante a entrada no céu é a minha sensibilidade para com o próximo. É o bem que eu faço ao próximo. É a mão estendida, é a ajuda que eu faço ao próximo. Infelizmente nós temos vivido cada vez mais, e o Papa Francisco tem sido o grande profeta deste mundo, chamando a atenção para isso. Uma cultura da insensibilidade, da indiferença até mesmo. Importa que eu esteja bem, o outro é que se dane. Perdeu-se um pouco a dimensão da generosidade. Até no meio de trabalho, no órgão público, às vezes você vai para ser atendido e você encontra pessoas que não estão nem aí em resolver o teu problema, estão lá para isso. Mas mais do que pelo salário que ganham, poderiam ter a sensibilidade de facilitar a nossa vida.
Tem gente que tem prazer em dificultar a vida dos outros, não é verdade? E, no entanto, a alegria da vida, a qualidade da vida, o salto qualitativo que nós temos que dar, passa por isso. Se eu posso ajudar, por que eu vou atrapalhar? Se eu posso deixar a vida do meu colega de trabalho, por que não vou facilitar a vida dele? Mas às vezes a diferença está tão forte no meu coração. Eu estou tão preocupado com as minhas coisas que eu nem me dou conta que o outro está precisando, às vezes até que resolva rápido a vida dele com documento, com telefonema. Às vezes não é nem questão de dinheiro, de ajudar materialmente falando, mas ajudar, quem sabe, com a minha influência, ajudar com a minha amizade, ter a sensibilidade. Meu Deus, se eu posso ajudar. Então as grandes religiões, elas ensinam isso, que a caridade, o ajudar o outro tem um poder de cura. Ele cura as emoções feridas, acalenta o coração. Essa semana ainda fui lá na ONG Solidariedade, na inauguração lá dos novos consultórios, né? Tem 30 e poucos profissionais da saúde, vocês todos já sabem disso, né? Mas aí tem lá a foto do filho do casal, né? E está lá escrito, foi com você que tudo começou, né? Porque, olha que coisa bonita isso, transformar a dor, claro, a dor deve ter ainda até hoje no coração, mas é uma dor suportável, da ausência de um filho, mas transformar isso em caridade. E, de fato, quando você está passando por uma dificuldade muito grande, se preocupe com a dificuldade dos outros. Aí quando você estiver com a mente ocupada com a dificuldade dos outros, quando você voltar a pensar na sua própria dificuldade, talvez ela já terá sido superada, ela já vai ser amenizada. Deus tem essa capacidade de perceber nossa generosidade para com o outro, e a nossa generosidade abre as portas para que a graça de Deus nos atinja de tal forma, a fim de que saibamos que a vida é um grande milagre que Deus já nos concedeu. Tem aquela música que cantamos semana passada, o Padre Marcelo cantou muito, já deu tudo certo. É neste sentido mesmo, já deu tudo certo, porque Deus já me deu a vida, então já deu tudo certo. E se Deus é o autor da vida e eu confio nele, e se eu me entrego a ele, mas com confiança, não só da boca para fora, eu verei milagres em minha vida. Mas o maior milagre é perceber que eu sou o milagre de Deus. Aí eu vou ter prazer em olhar para a chuva que cai, para o sol que brilha, eu vou ter prazer nas pequenas coisas, eu vou ter prazer de ver o sorriso das pessoas. Nas férias eu estava lá em Florianópolis, num lugar muito bonito, assim, com uma sacada de frente para o mar, numa visita que fui fazer, e veio uma pessoa do exterior visitar aquela família, e essa pessoa disse, olha, cuidado, disse para a família que mora de frente para o mar lá, cuidado para que vocês não se acostumem com a beleza. E de fato, eu que moro aqui, às vezes sai correndo para trabalhar, para fazer alguma coisa, acordo de manhã já... E se eu não me cuidar, eu passo por essa beleza toda que vocês estão vendo aqui e não me dou conta que é bela. Então a beleza já não nos atinge mais. E os grandes filósofos, psicólogos e tantos outros pensadores, antropólogos, já chegaram a esta conclusão, que a beleza é que salvará o mundo, a beleza é que nos transforma, a beleza nos devolve a contemplação daquilo que é bom. Mesmo que a gente tenha que lidar com uma situação difícil, ir lá numa favela, ou lidar com pessoas que estão cheias de feridas, como o caso de Lázaro, nós vamos ter a capacidade de ver a beleza nisso, a beleza da caridade, a beleza do amor. Isso vai nos fazer um bem danado, vai ter um poder de cura, sim, porque vai mandar mensagem para as nossas células que estão ali doentes, enfermas, ali resmungando dentro de nós. Aí a beleza contemplada, a caridade, o bem feito, vai mandar uma mensagem para elas: aqui vocês não são bem-vindas, e elas vão cair fora. Isso é uma tese minha, mas é verdade. Mas Jesus ensinou isso, se pararmos para pensar, de fato é assim. O Evangelho de hoje também, minha gente, é uma mensagem então muito concreta e que vem afirmar que não existe de fato reencarnação. Esse é o grande texto bíblico para a afirmação da ressurreição e não da reencarnação. O texto foi sutil, né? Morreu o rico insensível, foi enterrado. Morreu o pobre e estava ali, mas ele não foi para o céu porque ele era pobre. Não, também não garante o céu ser pobre ou ser rico, não é isso. Certamente ele foi para o céu porque tinha um coração bom, porque tinha sensibilidade, a ponto até de olhar para os cachorros que estavam ao lado dele ali. Então, diz o texto, o rico morreu, foi enterrado, o pobre morreu e foi levado com os anjos. Essa ideia de subida e descida. Aí Jesus falando dos lábios do próprio Cristo, para dizer que de fato a reencarnação não é algo concreto segundo Jesus Cristo. Claro que devemos respeitar quem pensa diferente, é evidente,
crer numa outra verdade. Mas se for interpretar a Bíblia tal como ali, ela está ali, Jesus falando, ele disse que aí aparece esta cena, depois na eternidade, existe um grande abismo entre o céu e o inferno. E lá estava o rico, e ali o simbolismo, a metáfora diz que estava num lugar de fogo, ou seja, de ausência do aconchego, de ausência da tranquilidade, da serenidade. Estava lá num lugar de tormento. E ele olha então, do outro lado, vê Lázaro, junto de Abraão. Abraão é o pai da fé, ele representa toda a fé do Antigo Testamento. E começa assim um diálogo entre eles. O rico pede, olha, pelo menos uma gota d'água. Olha como inverteu a situação lá na eternidade. Pede que Lázaro me toque os lábios com sua saliva. E a resposta de Abraão foi muito clara: existe um grande abismo, isso não é possível. Aí o rico clama, não, mas então tá, eu tenho 5 irmãos lá na terra que ainda não morreram, mas que ainda são insensíveis como eu era. Pede que alguém, que Lázaro, algum morto volte à terra. Também deixou claro, isso não é possível. E disse ainda, olha, eles têm lá os profetas, ou seja, o padre falando, o catequista, um amigo nosso, um pregador da palavra. Nós temos muitos, o Papa Francisco, que fala abertamente ao mundo, que os escutem. Se não escutar esses, não vão escutar também os mortos. Então, minha gente, vamos escutar a palavra da vida e colocá-la em prática. Não fiquemos procurando outras coisas para nos motivar, sendo que a essência da vida é fazer o bem. Então, se você ficar procurando de galho em galho, pulando para cá, pulando para lá, você vai acabar esquecendo desta realidade única. Então, mergulhe em Jesus Cristo, que Ele possa tocar o teu coração de tal forma que venha te trazer a sensibilidade aguçada, a flor da pele, a ponto de perceber, se eu posso ajudar, que eu ajude de fato. Se eu não posso, então também que eu não atrapalhe a vida do outro, mas pelo menos que eu trate com dignidade as pessoas, que eu não perca a minha sensibilidade de ver o bem que existe no outro, de ver a beleza que existe no outro, ver a beleza que existe até naqueles pobres que estão ao meu lado, os necessitados. Mas às vezes o pobre é aquele que trabalha do meu lado, na minha repartição, é aquele que eu atendo onde eu trabalho, é aquela pessoa que me pede uma informação, é aquela pessoa que me pede uma ajuda, aquela pessoa que pede para eu marcar uma consulta, aquela pessoa que está precisando de uma cadeira de roda, e se eu posso ajudar, por que não? Ir lá conquistar uma cadeira de roda, é aquele mutirão para pintar aquela instituição que está precisando, e assim por diante. Meu Deus, o mundo está cada vez mais voltado sobre si mesmo, cada um por si e Deus por todos. Essa não é a lógica de Deus. E os bons estão com vergonha ou estão com medo de fazer o bem. Aí o mundo vai ficar dominado mesmo pelo demônio, pelo mal. Então, os bons têm que acordar e não ter vergonha, não ter medo de manifestar a sua bondade. Como eu já disse aqui milhares de vezes, e termina a mensagem de hoje, já está bom. Uma criança rezou um dia a Deus na catequese de primeira comunhão e me emocionou profundamente. Ela rezou assim: Deus, que os maus se tornem bons e que os bons sejam simpáticos. E de fato é uma verdade. O que eu tenho visto de bons antipáticos, os bons estão muito quietos, ou estão muito machucados, ou anestesiados com o bombardeio deste mundo. Opa, vamos acordar. Mesmo que tenha muita gente fazendo porcaria, nós possamos, dentro daquilo que nos é possível, não vamos deixar, já que está tudo errado, deixa assim mesmo, e se deixar contaminar pelo pessimismo, pelo marasmo, pelo mau humor. Não, vamos acordar. Hoje é a Missa das Graças, minha gente, e de propósito foi colocado, geralmente o pessoal generoso, da Irmandade Nossa Senhora das Graças, vem um dia antes, e eles tiram todos os espinhos da roça. Mas aí, inspirados por Deus, como nós estamos no tempo de Quaresma, eles pensaram, a rosa, na verdade, representa hoje, nessa missa, vai representar a nossa vida, a nossa alma. E no tempo de Quaresma, nós somos convidados a tirar os espinhos, aquilo que espeta as mãos de Deus. Poeticamente, agora eu vou falar poeticamente, ou metaforicamente. A terra é um grande jardim, o céu é outro. Quando você morre, é por isso que você é sepultado. Eu gosto de falar isso em todo o enterro, eu falo isso. Quando você morre, você é sepultado. Mesmo que seja cremado, mas é no sentido assim de jogar na terra, né? Nós somos pó e ao pó voltaremos, enfim. Mas é no sentido de plantar. Cemitério significa sementeira, vem do latim sementeira. E olha que bonita analogia, você joga a semente. No cemitério,
apodrece a casca. Se você plantar qualquer semente, vai apodrecer a casca da semente, né? E vai nascer a planta, porque o potencial da semente está ali dentro, né? Está dentro da casca. A nossa alma é o nosso grande potencial, então está dentro dessa casca que é o corpo humano. Então, quando eu sepulto aquele corpo que morreu, significa que eu estou plantando no jardim da terra o corpo que foi usado, porque eu creio que no jardim do céu já está germinando. Então, quando eu morrer, Valmir Laudelino Silvano, essa flor chamada Valmir, que bonita, hein? Florzão, espetáculo da natureza. Então, quando essa flor aqui for plantada no cemitério, lá em cemitério Tacurubi, em Florianópolis, já vai estar, na hora que a minha família tiver, combinei, eles vão jogar pétalas desse helicóptero agora. Bem na hora certa, olha que maravilha. Espero que não seja tiro, né? Não, mas não vai ser. Então, quando essa flor plantada no cemitério, na hora que os meus parentes estiverem lá jogando lágrimas para regar lá o meu corpinho, já vai estar nascendo, já nem vou estar mais lá, né? Já vou estar nascendo, eu espero assim, né? Espero que eu não vá para o lugar do tormento, mas espero que eu já vou estar nascendo lá na eternidade. Então, a ideia é duas crianças conversando aqui, eu vou fazer um parênteses, depois eu volto nisso, me lembra? Duas crianças conversando, como é que é? Como é que tu pensa que é o céu? Uma explicou para outra, eu acho que é como quando eu durmo no sofá da sala e acordo no meu quarto. Porque quando eu durmo, meu pai vem, me pega no colo, me dá um beijinho, eu já fingi que estava dormindo, ele fez isso. A criança falando para outra. E me coloca na cama. Então, quando a gente morre, o pai nos pega no colo e nos leva para uma outra realidade, para o céu. Então, mas a criança tem teologia, uma teóloga essa criança. Era eu quando tinha 9 anos. Mentira, estou brincando. Estou me achando aí bobagem. Ainda mais que hoje a missa da humildade. Mas é isso mesmo. Então, quando você morre, isso é teologia. Deus vem te pegar. Deus vem colher essa flor. E se você tem muito pecado, essa flor machuca as mãos de Deus. Então a ideia, para que um dia você esteja preparado para ir para a eternidade, e para que as pessoas que convivem contigo possam tocar em você sem se espetar, porque tem pessoas que são cheias de espinho, de tal forma que ninguém pode chegar perto, porque senão a pessoa será machucada, né? Não é assim? Os nossos pecados machucam as pessoas que estão ao nosso lado, deixam marcas. E a pior marca é aquela que o pecado deixa em nós. Então a ideia é, leva a rosa para casa, e nós demos a rosa hoje de graça, para que represente na tua quaresma os pecados que você quer tirar. Então você pode botar lá na aguinha, lá, bota um gelinho para durar mais tempo. Se quiser, hoje à noite já tira todos os espinhos, vai dizer, o espinho da ignorância, o espinho da indiferença, o espinho da falta de caridade, o espinho do egoísmo, o espinho do meu temperamento terrível, o espinho da minha falta de bom atendimento com as pessoas que usam do meu trabalho, o espinho do meu comodismo, o espinho da minha raiva, o espinho da minha fofoca, minha língua solta, do meu julgamento com relação à vida dos outros. Sai! Então vai tirando os espinhos, tira tudo de uma vez só, ou então tira um hoje, amanhã aí você vai dormir, amanhã vai lembrar, de fato eu tenho aquele outro espinho. Meu irmão, até que no domingo da Páscoa você já possa dizer, poxa, eu estou melhor, eu já estou ressuscitado. Aí se você morrer até a Páscoa, está ótimo, você vai para o céu. Você não vai para o fogo com o rico miserável, você vai para o céu com Lázaro, sem espinhos. E quando o Senhor da vida vier colher esta flor, como é teu nome? Diga o teu nome aí. Não tem nome? Diga o teu nome. Deus. Quando o Senhor da vida vier colher esta flor, que acabou de ser manifestado o nome dela, que ele venha e pegue sem machucar as mãos e leve para a eternidade, porque o Cristo já fez isso no alto da cruz. Vamos meditar na sexta-feira santa. Ele já se arranhou todo nos nossos espinhos, por isso que ele sangrou tanto na cruz. Olha que é um simbolismo, é claro, poeticamente falando. Ele se arranhou todo na cruz por causa dos nossos pecados. Mas no domingo da Páscoa ele aparece sem nenhum arranhão, num corpo glorioso, porque ele já purificou. Que nós possamos ser assim, nesse propósito de quaresma, através da caridade, da sensibilidade, purificar o nosso corpo para um dia chegarmos na eternidade.
Amém. Amém. Em pé.